Olá, você que acompanha o canal de O Tempo, nós separamos para você os principais destaques do Tempo News desta semana. Então vamos acompanhar juntos os melhores momentos. A Câmara dos Deputados confirmou, o cancelamento definitivo dos passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro e também de Alexandre Ramagem. Essa medida foi tomada um dia depois da cassação dos mandatos dos dois parlamentares. Segundo a Casa, como eles não têm mais o mandato ativo, eles perderam o direito a esse documento, que é muito especial. Essa decisão também atinge as esposas e os filhos dos ex-deputados. Na rede social X, inclusive, o Eduardo fez a seguinte postagem. Vamos ver na tela lá, coloca pra gente, Alex, pra gente ler ali, ó. No dia seguinte à cassação do meu mandato, disse o ex-deputado, veio a notícia do cancelamento do meu passaporte. Não se engane, desde sempre a intenção é me bloquear no exterior. Assim, é muito provável que, de fato, Moraes tenha dado uma ordem secreta para impedir que eu faça o meu passaporte comum. Tá aí dizendo o Eduardo Bolsonaro, a opinião dele. O pessoal que a Justiça Brasileira determinou a cassação do passaporte dele e ele respondeu, continua respondendo, mas o fato é que tem ficado cada vez mais encrencado o Eduardo Bolsonaro depois de tudo isso que vem acontecendo com ele. E, gente, o caçado Eduardo vem ficando sem para onde correr, E tenta agora uma nova forma de passaporte, é isso mesmo. É o chamado passaporte apátrida. Apátrida, esse nome é um nome diferente, É um documento para pessoas, veja só, que não tem vínculo de nacionalidade com nenhum país. Ele comentou o assunto em uma entrevista ao canal de notícias SBT News. Vamos rodar um pedacinho para a gente ver? Vou trazer para vocês aqui uma notícia em primeira mão, que eu fiquei sabendo tem pouco tempo, onde há uma ordem a todas as embaixadas e consulados brasileiros para que eu não possa ter o passaporte comum. Assim sendo, dentro de 30 ou 60 dias, assim que eu perder meu mandato, for notificado disso, eu tenho que devolver o meu passaporte diplomático, ou seja, se confirmada essa notícia, eu peço a vocês que são repórteres investigativos para que vejam a veracidade disso, se há realmente essa ordem, mas ao que parece sim, ela existe. Eu vou ficar sem passaporte brasileiro, em mais uma tentativa da Alexandre de Moraes de minar o meu trabalho. Mas eu já adianto que eu estou vacinado, conheço as estratégias dele, Congelou a minha conta bancária, congelou a conta bancária da minha mulher, eu ficaria sem ter como sustentar os meus 2 pequenos filhos, mas como eu sei que eles jogam sujo, eu já estou vacinado e precavido contra todas essas medidas. E seguirei trabalhando na parte internacional pela campanha de Flávio Bolsonaro. E você que está acompanhando a gente, hein? O que você acha? Você acha que foi uma decisão acertada do ministro Alexandre de Moraes de caçar o passaporte diplomático de Eduardo Bolsonaro? Que ele disse que não conseguiu nem tirar o outro passaporte também e tem que sustentar 2 filhas e a esposa, é o que ele está dizendo. Você vota aqui com a gente, a enquete está aí do lado. Ô Lu, ao pedir esse documento, o deputado caçado, Eduardo Bolsonaro, aquele documento que a gente está falando, a pátria, ele, além de perder o mandato, tem a situação ainda mais fragilizada. Agora até sobre o país de origem dele mesmo, Esse assunto já foi comentado por alguém aí em Brasília, ele está tentando mais uma manobra aí, Lu? Exatamente, porque ele perdeu o mandato de deputado federal, e de acordo com as palavras dele nessa atuação nos Estados Unidos, se ele voltar para o Brasil, ele é preso. É bom lembrar que Eduardo Bolsonaro ele é réu no Supremo Tribunal Federal por coação à justiça, por toda essa articulação que ele faz nos Estados Unidos, mas não há nenhum mandado de prisão em aberto contra ele aqui no Brasil. Ele tenta esse movimento, então, que passa também pela via diplomática, porque exige uma ação do governo dos Estados Unidos. Isso vai além, é bom falar também, vai além de uma atuação partidária, além do que o PL, o Partido Liberal, que o abriga, pode fazer. É uma decisão que cabe ao governo dos Estados Unidos avaliar se concede esse passaporte apátrida para ele. Ele que é cidadão brasileiro, não tem isso negado, mas tenta esse novo caminho, esse novo espaço por uma decisão da articulação que ele concede
que ele tem nos Estados Unidos. Um outro esclarecimento que é bom a gente explicar para quem nos acompanha, André, é que essa perda do passaporte diplomático, ela é uma consequência da perda do mandato dele como deputado federal. Eduardo Bolsonaro perdeu o mandato por faltas à Câmara dos Deputados. A Constituição diz que quando um parlamentar falta a mais de 1/3 das sessões ali na casa que ele representa, ele perde sim o mandato. Isso é uma previsão constitucional e esse foi o motivo da cassação de Eduardo Bolsonaro. É uma coisa diferente da ação penal em que ele é réu no Supremo Tribunal Federal. E como ele não tem mais o cargo de deputado federal, consequentemente, ele perde esse direito a ter um passaporte diplomático, tanto ele quanto familiares. Por exemplo, ele tinha esse documento diplomático, os 2 filhos dele também tinham, a esposa dele, Heloísa, todos eles têm esse documento diplomático cancelado por essa decisão da perda do mandato. Então, só separando que uma coisa é essa decisão da mesa diretora da Câmara dos Deputados, que declarou a perda do mandato dele por faltas nas sessões, porque ele está nos Estados Unidos ali desde o mês de fevereiro nessa atuação em busca de sanções a autoridades, e por outro caminho ele é réu no Supremo Tribunal Federal por coação à justiça, nessa articulação que ele faz para tentar interferir nas ações penais que tramitam aqui no Brasil, mirando a família dele. Quando ele foi para os Estados Unidos, essa ação penal, na época ainda era ação penal de tentativa de golpe de Estado, ainda tinha a possibilidade de condenar o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje nós já temos uma situação diferente, que é a de Bolsonaro condenado e cumprindo essa pena de prisão definitiva, uma pena a mais de 27 anos de prisão, mas nesse sentido, então, da perda do mandato por faltas na Câmara dos Deputados, Eduardo Bolsonaro, consequentemente, perde esse passaporte diplomático, que é um documento que o mantinha nos Estados Unidos. Pois é, Lu, olha, Lucas Andona já está com a gente, daqui a pouquinho já está na sala de espera ali para a gente entrar com ele. Só trazer uma outra informação aqui, ó, que o outro deputado que também está com essa situação complicada, está nos Estados Unidos, Alexandre Ramagem, né, que já está condenado, inclusive, a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado aqui no Brasil, entre outros crimes. Rebeca Ramagem, que é esposa do ex-deputado, anunciou nas redes sociais que o marido, né, o Ramagem, elabora, inclusive, um curso online para colocar à venda. A Rebeca, esposa dele, diz que ela e Ramagem têm recebido milhares de mensagens de pessoas manifestando o desejo de ajudar financeiramente a família. Só que porque, devido a um bloqueio, né, bancário das contas dele, não é possível receber dinheiro nenhum. Por isso, a ideia é de vender cursos online. Vamos conferir o post que eles colocaram na rede social? Tá ali no texto lá, ó. Está acompanhando, ó, temos recebido milhares de mensagens de pessoas se manifestando desejo financeiro, mas não tem jeito. E tá lá, ó, vão fazer um curso online para poder receber dinheiro. Tem que ver se vão poder fazer isso mesmo, né? Porque não sei como é que a justiça vai agir lá fora. Será que vai conseguir receber dinheiro? Infelizmente, em razão do bloqueio das nossas contas no Brasil, não temos nesse momento meios diretos de receber contribuições dos nossos amigos patriotas. Ainda assim, confirmamos plenamente que Deus nunca desampara aqueles que caminham com fé, verdade e retidão. Lu, no caso do Ramagem, parece que ele já está preparando aí para garantir o ganha-pão aí da família, mesmo que lá nos Estados Unidos, dando curso online aí, hein, Lu? Pois é, com essa condenação no Supremo Tribunal Federal à tentativa de golpe de Estado, Ramagem também perdeu o mandato de deputado e com isso ele perdeu o salário que tinha na Câmara dos Deputados, que ali quando a gente considera o valor bruto era de R$46 mil por mês. Ele chegou a receber salário nos meses de setembro e outubro, salário integral. No mês de novembro ele recebeu um valor parcial ali, lembrando que esses são os meses em que ele está nos Estados Unidos, né? Ele está em território norte-americano desde setembro, como revelou o portal Platô, e recebeu por esse período que esteve afastado do Brasil. Agora, segundo a esposa dele, Rebeca Ramagem, ele tenta um outro meio para conseguir uma renda para permanecer nos Estados Unidos. Lembrando também que a condenação por golpe de Estado também tirou dele o cargo de delegado da Polícia
Polícia Federal. Então, é uma outra fonte de renda que ele tinha que agora não tem mais por conta dessa condenação. A gente ainda não tem detalhes de como vai ser esse curso, sobre qual assunto ele vai tratar, mas foi um anúncio feito pela esposa dele, Rebeca Ramagem, que também deixou o Brasil e foi para os Estados Unidos com as 2 filhas para encontrar o marido, uma tentativa de renda que eles buscam agora para financiar essa permanência nos Estados Unidos. São as informações sobre o ministro Alexandre de Moraes, que teve contatos com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, durante a análise da venda do Banco Master. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, já publicou uma nota falando ali, ele disse nessa nota o seguinte, abre aspas, em virtude da aplicação da lei Magnitsky, recebeu para reuniões o presidente do Banco Central. A gente tem a lâmina aí com esse texto do Alexandre de Moraes, né? O presidente e o vice-presidente jurídico do Banco Itaú também. Além disso, né? Continua ali o ministro Alexandre de Moraes. Participou de reunião conjunta com os presidentes da Confederação Institucional das Instituições Financeiras, da FEBRABAN, do BTG e o vice-presidente do Bradesco Itaú. Em todas as reuniões foram tratados exclusivamente assuntos específicos sobre as graves consequências da aplicação da referida lei, em especial a possibilidade de manutenção de movimentação bancária, contas correntes, cartões de crédito e débito, fecha aspas. O Banco Central confirmou os encontros, mas negou qualquer pressão sobre a operação. Vamos voltar primeiro com a Lu aqui. Ô Lu, informações que existem, né? Assim, são informações que levam um caminhão de munição pesada aos opositores do ministro Alexandre de Moraes, essa notícia, né? Exatamente. É importante a gente destacar também, André, fazer até uma avaliação sobre essa nota do ministro Alexandre de Moraes, é que em nenhum momento ele cita qualquer informação sobre o Banco Master. E a gente tem algumas informações sendo veiculadas pela imprensa, né? Inclusive essa informação mais recente, publicada na coluna de Malu Gaspar no jornal o Globo, de que Moraes procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar sobre o Banco Master. Uma outra informação um pouco mais antiga também dessa coluna, de que a esposa de Moraes, a advogada Viviane Barsi, ela teria, o escritório, no caso, que ela comanda, né, teria firmado um contrato de algum tempo com o Banco Master, que o valor total do contrato supera aí 100 milhões de reais. São informações que estão saindo e que essa nota do ministro não faz qualquer menção, não cita o Banco Master, e até o momento a gente não tem qualquer explicação, qualquer informação sobre a razão desse contrato, por exemplo. Claro que Moraes atua no STF, a esposa dele tem um escritório privado, mas seria até relevante nesse momento do escritório ou do próprio ministro explicar que contrato é esse, o que diz, quais são os termos desse contrato com o Banco Master, nesse momento em que há esse questionamento, em que ele soltou uma nota oficial para falar que não tratou com o presidente do Banco Central sobre esse assunto, mas sim sobre as sanções que sofreu na lei Magnitsky. A gente tem esse ponto muito importante, mas com certeza é sim uma munição para a oposição contra o ministro Alexandre de Moraes, ele que já é alvo de um movimento de integrantes da oposição para que sofra um impeachment e deixe esse cargo no Supremo Tribunal Federal, principalmente depois que assumiu relatoria de processos em destaque na Suprema Corte, como esse mesmo da tentativa de golpe de Estado que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa situação que a gente tem envolvendo o ministro, uma nota em que ele afirma que tratou com o Gabriel Galípolo sobre as sanções da lei Magnitsky e não cita qualquer informação, qualquer esclarecimento sobre uma suposta relação com o Banco Master revelada pela imprensa. Chamar de volta o advogado Rogério Leonardo. Doutor, vamos partir da conformidade ética disso aí, falando aqui de uma forma bem clara. Ministro do Supremo Tribunal Federal procurar a presidente do Banco Central para tratar de assuntos particulares, que são particulares ali no caso, ou não, só pode dizer que eu estou errado, mas está certo isso?
Olha, eu sou totalmente favorável à iniciativa do ministro Fachin de criação de um código de conduta, um código de ética para os ministros do Supremo para evitar esse tipo de problema. Entretanto, a aplicação de uma sanção por um governo estrangeiro a um ministro da Suprema Corte do Brasil, aí não é um assunto que eu considero que seja particular, é um assunto de Estado. E aí o que a gente tem que ter muito cuidado ao analisar a questão as explicações e os possíveis desenvolvimentos que pode ter da notícia, né? Porque me parece que houve, essa notícia foi dada de uma fonte, que acho por uma reportagem da repórter, acho que Malu Gaspardo, e assim, a gente tem que entender como que o que tem de verdade, o que foi ou não confirmado com relação a essa notícia, com muito cuidado, porque o ministro ir ao encontro do presidente do Banco Central para poder tratar das possíveis repercussões dessa sanção, eu acho que até aí tudo é válido. É algo que tem que ser tratado institucionalmente, porque é um ataque à soberania do Brasil, né, por uma nação estrangeira. Então isso realmente é um problema grave, que pode ser tratado institucionalmente. O que a gente tem que saber realmente é se houveram outros assuntos sendo tratados nessa reunião, né? Aí vai ter que ter maiores apurações para que a gente possa realmente desenvolver algum juízo de valor sobre os acontecimentos. Mas até então, as explicações dadas foi de que o ministro teve um encontro com o presidente do Banco Central para tratar da Lei Magnitsky. Então é algo que até então eu não vejo com tamanha anormalidade. De qualquer forma, como disse, sou totalmente favorável a que tenha aí um código de conduta, um código de ética, para que a gente entenda quais são as limitações éticas da atuação do ministro. De qualquer forma, tem outras questões que podem ser tratadas nesse código de ética, e eu vejo de bom tom que os ministros supremos tenham sempre um cuidado redobrado, né, com todas as condutas que eles possam vir a praticar. E, por exemplo, se você é ministro supremo, não é também de bom tom que pessoas relacionadas a você possam advogar perante a corte, ainda que você se dê por suspeito numa eventual distribuição de recurso A ou recurso B. Então, eu vejo com bons olhos a iniciativa de um código de ética e aguardo o desenvolvimento aí dessas apurações para que a gente possa entender melhor. O encontro entre o Alexandre e o Galípolo, eu não vejo até agora, com as informações que nós temos, nada de muito anormal, já que eles esclareceram que o que foi tratado ali foi a sanção pela Lei Magnitsky. E neste caso eu não acho que seja uma questão particular, eu acho que seja uma questão de Estado. Rogério, agora um ponto também, né? A gente teve essa manifestação do ministro Alexandre de Moraes citando que tratou com Gabriel Galípolo sobre as sanções da Magnitsky e não faz qualquer referência ao caso do Banco Master. A gente, considerando a situação de que Moraes realmente não tratou sobre esse assunto com o presidente do Banco Central, você vê algum conflito ali em um possível contrato, esse suposto contrato que também saiu por meio de uma apuração da imprensa do escritório da esposa dele, Viviane Barsi de Moraes, com o Banco Master, esse contrato que supostamente tem um valor total aí que supera a cifra de 100 milhões de reais. Na sua avaliação, considerando que Moraes ocupa um cargo no Supremo Tribunal Federal, um cargo de ministro, e considerando também numa situação em que ele não teria atuado nesse caso, até por não citar isso na nota, claro, a gente não tem uma manifestação clara sobre isso na nota, mas nessa situação hipotética, você vê algum conflito com esse suposto contrato? Não existe vedação legal a que pessoas que tenham relação com os ministros, elas atuem na advocacia. O que acontece é que quando você tem, por exemplo, algum parente de ministro que está advogando e o processo é distribuído, se for distribuído para o próprio ministro, você teria aí a suspeição, e eles se dão normalmente por suspeitos.
mas não há uma vedação legal para que, digamos, escritórios de advocacia que tenham pessoas relacionadas advoguem perante os tribunais superiores, né? Então, assim, não sendo ele o relator do caso e não tendo ele voto, eu não vejo, não existe vedação legal. No dia do Natal, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que as Forças Armadas Americanas realizaram inúmeros ataques contra terroristas do Estado Islâmico no noroeste da Nigéria. Segundo Trump, a ofensiva teve como alvo integrantes do grupo extremista acusados de atacar cristãos no país africano. Ele disse ali, olha, eu já havia avisado esses terroristas que se não parassem de massacrar cristãos, pagariam um preço altíssimo. E esta noite foi o que aconteceu, escreveu o presidente em uma rede social. A operação foi anunciada pelo próprio presidente Donald Trump em uma mensagem nas redes sociais, na qual ele enfatizou que se trata de uma ação contra extremistas que perseguem cristãos no país. Portanto, tá aí, a gente colocou na tela para você o post, né, de Donald Trump, dizendo que esta noite, sob a minha orientação, como comandante-chefe dos Estados Unidos, lançaram um ataque poderoso e mortal contra a Escócia terroristas no noroeste da Nigéria, que tem mirado o assassinato e assassinado brutalmente, principalmente cristãos inocentes em níveis não vistos há muitos anos e até séculos. Já avisei estes terroristas anteriormente que, se não parassem o massacre de cristãos, haveria um inferno a ser pago esta noite, e esta noite houve. O Departamento de Guerra executou inúmeros ataques perfeitos, como só os Estados Unidos são capazes de fazer sob minha liderança. Nosso país não permitirá que o terrorismo islâmico radical prospere. Que Deus abençoe nosso exército. Desejou ali Feliz Natal a todos, incluindo os terroristas mortos, dos quais haverá ali muito mais a continuar o massacre cristão, muitos, mas se continuar o massacre de cristãos, está aí o post, portanto, de Donald Trump. Se o governo nigeriano, né, confirmou de fato hoje que colaborou com os militares americanos. As Forças Armadas da Nigéria, em colaboração com os Estados Unidos da América, realizaram com sucesso operações de ataque de precisão contra elementos estrangeiros identificados, vinculados, que operam em zonas do noroeste da Nigéria. Foi o que declarou aí, essa foi uma fala do porta-voz das Forças Armadas, Tenente-General Samaila Uba. Os ataques basearam-se em informações fidedignas e em um cuidadoso planejamento operacional com o objetivo de debilitar a capacidade dos terroristas, né, minimizando aí ao mesmo tempo os danos colaterais. Foi o que acrescentou este comunicado. Em uma outra nota, o Ministério das Relações Exteriores da Nigéria assinalou que as autoridades nigerianas mantêm uma cooperação estruturada em matéria de segurança com parceiros internacionais, incluindo os Estados Unidos, para abordar aí a persistente ameaça do terrorismo e do extremismo violento. O Comando dos Estados Unidos para a África, responsável pela operação militar, informou que ela foi direcionada a militantes em campos conhecidos do Estado Islâmico na Nigéria e utilizou informações de inteligência das forças americanas e também nigerianas. Em novembro, Trump acusou o país africano, né, de permitir que cristãos sejam massacrados. E ele anunciou aí a designação da Nigéria como de especial preocupação e ameaçou com uma possível intervenção militar. O governo nigeriano se defendeu na época, né, dizendo que tomava nota das declarações ali do mandatário republicano, mas disse naquele momento, né, que essas acusações não refletiam a realidade no terreno.
Bom, sobre este assunto, então, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais na Universidade de Santa Cecília, Guilherme Meireles, a quem eu já dou boa noite aqui, já dou as boas-vindas também, viu, Guilherme? Obrigado por ter atendido aí o nosso chamado. E eu já começo te perguntando, qual que é o peso político e também militar dessa operação dos Estados Unidos contra o Estado Islâmico na Nigéria? Boa noite a todos ouvintes que estão nos assistindo pela internet aí em Minas Gerais, obrigado pelo convite. O peso político é mais um passo da política imperialista dos Estados Unidos que marca as relações internacionais desde o século XIX, pelo menos. E também é mais um capítulo que a gente vê em relação ao processo de descolonização da África que se dá no século passado, na década de 40, se a gente for pegar o caso da Nigéria, e que tudo que a gente está vendo agora é um efeito daquele processo de descolonização. Então, por exemplo, no caso da Nigéria, era uma colônia britânica que foi dividido pela Inglaterra, aonde a maioria de cristãos ficou ao sul do país e a maioria de muçulmanos ficou ao norte. E desde então, dos anos 40, aproximadamente 46, esses dois povos lutam entre si. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo agora por meio de uma estratégia militar, violando a soberania de um outro país, para garantir os seus próprios interesses dentro dessa questão de conflito étnico e religioso. Por mais que o Donald Trump diga que o que ele fez é para proteger os cristãos que vivem da Nigéria, os dados que a gente tem acesso mostram que os conflitos eles não são necessariamente por causa da religião, que está acontecendo agora, mas o que está acontecendo é uma briga de muitas e muitas décadas. Por que os Estados Unidos resolveram intervir agora? Tem várias questões que a gente pode levantar como hipóteses. A mais provável é a Nigéria é um dos principais exportadores de petróleo do mundo, e a gente sabe que o petróleo ainda é uma peça-chave para os Estados Unidos, ainda mais nesse momento agora que os Estados Unidos estão com essa questão toda com a Venezuela, que até pouco tempo era um grande fornecedor de petróleo para os norte-americanos. Então isso me parece que tem muito mais a ver necessariamente com o petróleo do que com a proteção dos direitos dos cristãos, como o Donald Trump fala. Pois é, o Donald Trump fala ali, o discurso dele, né, afirma veementemente que os cristãos estão sendo massacrados. Como que, na sua análise, essa fala dele repercute no cenário internacional? Eu acredito que no cenário internacional não tem um peso muito grande, porque os dados concretos mostram que não há necessariamente um massacre de cristãos e não de muçulmanos. Os massacres são dos dois lados. Se a gente for pegar os dados, assim, se a gente pegar de 2020 até agora, são aproximadamente 20 mil mortos. E esses dados não mostram que a imensa maioria são de cristãos. Então, é um discurso muito raso falar que a invasão é necessariamente por causa da proteção de cristãos. Isso é mais uma mentira inventada pelo Donald Trump, que ele se utiliza desse tipo de narrativa para governar. Isso desde o primeiro mandato dele, a gente sabe. Mas o que chama a atenção é que eu citei o caso do imperialismo americano, mas nesse caso foi com autorização do governo da Nigéria, o que faz com que seja algo até talvez mais grave, né? Porque você vê um país dando sua soberania para outro. Os Estados Unidos não vão simplesmente invadir a Nigéria e depois, assim, como se estivesse fazendo um favor para os nigerianos. Nas relações internacionais não existe isso de favor. Então, se eles estão fazendo isso agora, é porque depois eles vão querer algo em troca. Ainda mais quando a gente fala de Donald Trump, que é um negociador nato. Então, eu acredito que esse discurso de perseguição a cristãos que acontece na Nigéria, no cenário internacional, não vai ter um peso muito grande, da mesma maneira que no cenário internacional, o discurso de que apenas judeus são perseguidos ou de que apenas palestinos são perseguidos também não pauta o cenário internacional. As perseguições, elas são dos dois lados, quando a gente fala especificamente de Oriente Médio, que é esse exemplo que eu estou dando. Agora, Guilherme, que leitura você faz aí dessa confirmação de colaboração por parte da Nigéria? Isso muda a leitura internacional sobre esses ataques?
A leitura que eu faço é de que isso é algo muito grave, né? Dentro das relações internacionais, a gente tem como principal conceito o conceito de soberania, que a soberania de um determinado país ela é inviolável. Então você pode me dizer assim, tudo bem, mas o presidente do país permitiu os ataques nos Estados Unidos, mas ele pode até ter permitido, mas ele está lidando com a soberania de um país que é muito maior que ele. Uma coisa é o presidente, uma coisa é o país que continua, né, depois que o presidente deixar o mandato. Como eu disse, os Estados Unidos não vão apenas lá bombardear e vão embora. Essa possibilidade não existe. Então, quer dizer, o presidente atual vai deixar o mandato, mas a interferência norte-americana vai continuar nos próximos mandatos. Então, assim, o que o presidente da Nigéria fez foi basicamente leiloar a sua soberania por motivos internos. É isso aí, muito obrigada pela sua audiência. E eu quero te lembrar que o Tempo News vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 7 horas da noite, aqui no canal de YouTube de O Tempo. Nós te esperamos.